aí a gente entra aqui com os principais elementos, então, para que esse e-mail seja um e-mail de sucesso, né, que a gente consiga ter um bom e-mail, que a gente consiga levar, essa ação, essa ferramenta, realmente como uma ação para nos ajudar nos processos de vendas. O assunto, né, eu acho que o assunto, para mim, ele nos dá muitos indícios do quanto aquela comunicação foi assertiva, né. No meio daquela caixa de entrada, a pessoa parou, se atentou no seu e-mail porque o assunto convenceu ela, pode ser que esse assunto até seja uma comunicação que tu possa utilizar em outras ações posteriormente, né. O assunto ele pode ser até utilizado como um teste mesmo de uma campanha, uma chamada, porque vamos pensar que o usuário tem vários ali e-mails para ler e aquele e-mail chamou atenção e ele teve interesse em clicar. Então o assunto eu gosto muito de quando teve uma época que o iFood ele usava uma estratégia, e daí não era com e-mail, mas era com as notificações, que o pessoal era apaixonado nas notificações do iFood, porque sempre tinha era uma comunicação, assim, que tinha uma coisa meio engraçadinha, e aí tu parava Entrando da marca, né. tinha o tom da marca, assim, e tu parava pra abrir, porque tu não e aí até quando mudou, assim, do nada eles tiveram uma mudança e o pessoal começou a twittar, se eu não me engano, falando assim: "Nossa, o que aconteceu? Trocaram a pessoa que estava fazendo esse", né, mudou, agora a pessoa não tá de bom humor, sabe, porque veio daquela construção super alegre que as pessoas tinham vontade de abrir ali a notificação, por uma coisa que foi muito séria e acabou que deu um choque ali para as pessoas. Então, o assunto, até isso de ser criativo, né, para trabalhar o assunto, ter estratégias para chamar a atenção do público, né, o assunto ele tem que ser poderoso, como tá aqui, porque precisa chamar atenção, porque sem ele a pessoa não vai nem ler o teu e-mail, né, então já começa por aí. Então ele é muito importante dentro desse processo, né. E a cópia é a mesma coisa, né. Eu gosto muito também de pensar que a gente, o nosso e-mail ele é como se fosse o nosso site, assim, né. O nosso e-mail ele tem que fazer a pessoa rolar, né, a gente tem que fazer ele seguir naquela leitura daquele e-mail. E o nosso site é a mesma coisa, se o nosso site não tiver estratégias visuais, na copy, que faça a pessoa querer continuar lendo, a pessoa vai desistir e ela não vai nem entender a mensagem que eu queria passar. Então a pessoa vai começar, cansou, né, isso. E aí desistiu, e aí a mensagem que tu queria não foi passada, e aí infelizmente é uma perda de uma grande oportunidade, né. Então, como eu faço pra trabalhar bem isso, né, como que eu, estudo de referências, né, buscar, assim, explorar mais a linguagem da marca de uma forma que eu teste, né, e também identifique o que faz mais sentido, para ter mais essa efetividade nessa leitura. E isso também tá condizente, né. Ó, a marca anuncia de uma forma nos e-mails e outra em outros canais, então a gente precisa ter, uma forma de ser condizente, de estar presente com aquela carinha da marca, com aquele tom de voz da marca, e também ter respiros, que aquele e-mail todo blocado, cheio de texto, a gente dá até ansiedade de abrir, olhar. Então, conta também pra pessoa poder ter aquela escaneabilidade. Escaneabilidade, tu disse, né, de fazer uma leitura Básica ali desse fácil desse conteúdo, né. Então, quando a gente recebe um e-mail que ele é muito muitas assim, não é objetivo, né, que é o centro, né, do que a gente tá falando. Não é objetivo, a gente vai desistir, a gente fica até cansado de ler, a gente tem que ler, mas, né, o nosso corpo tem um estudo, né, já falou sobre isso, né, gasta energia e a gente acaba desistindo, né, de seguir na leitura. Então, quanto mais quebrado, quanto mais detalhado para o usuário, melhor, né, mais a gente consegue ser efetivo no comunicação. E a mesma coisa com design, né, às vezes ter áreas de respiro são importantes para conseguir trabalhar melhor, conseguir ter tanto um visual, mas também uma sensação de: "Ai, é um e-mail bom, é um e-mail bonito de enxergar, de olhar". E a questão da responsividade é que dependendo do teu segmento, o usuário ele vai ler muito teu e-mail por, mobile, né, no celular. Então, como que a gente vai, né, tem ferramentas, né, quando a gente vai produzir e-mail, que nos ajudam a ter essa visão. "Ah, minha visão desktop é essa, a visão mobile é essa". Como que tá no mobile? Se no meu segmento as pessoas acessam mais mobile, no e-mail eu também tenho que ter uma atenção em relação ao mobile, como que tá ficando ali, né. Então, essa responsividade,
né. E a questão do design também, não ficar com aquele meio poluído, ter cuidado com o design é bem importante. E o CTA, né, então isso também o CTA ele tem que fazer sentido, e ele tem que guiar o usuário para a ação que você deseja. Então, tenham cuidado também com o CTA, porque daqui a pouco ele não ficar tão genérico, ou, ele não ser o CTA eu vejo que ele é uma oportunidade de fazer a pessoa clicar também, né, então essa chamada para ação ela ser algo que faça realmente a pessoa, querer dar sequência para ela chegar na página que vocês desejam, né. Então, é um ponto importante também, né. E a segmentação, que para mim é o que também faz toda a diferença. Então, eu não vou mandar um e-mail genérico para todos os meus clientes, sendo que eu sei que alguns têm mais tendência a gostar e a precisar de um determinado produto do que outros. Então a gente fala: "Ah, vou dar a oportunidade de todo mundo conhecer Porta, você não tira do pé". Sim, mandar pra base inteira sem segmentação nenhuma. É. Deu, a taxa vai ficar péssima, né, não vai conseguir aprender com o que foi feito, porque, né, é a questão de tu entender, de mapear esses públicos, né. Então, eu tenho uma base de contatos, que dados eu tenho? E até entra num ponto aqui que vai para além, né, que algumas vezes a gente tem que olhar antes até para nossa base de dados, né. Ai, hoje eu tenho uma base que eu quero mandar e-mail. Eu tenho como segmentar essa base? Isso é extremamente importante para que os meus e-mails tenham resultado, né. Então a gente tem que olhar até para uma etapa antes ali, né, de propriamente enviar os e-mails, mas sim, como que eu faço para segmentar, para começar a criar segmentações, né. Eu tenho que colocar campos nos formulários que eu consiga depois ali na frente fazer segmentações estratégicas. Eu preciso pensar em tudo, desde as minhas páginas, né, é bem aquele funil que a gente mostrou anteriormente. Eu preciso olhar desde as páginas que fazem a captação do lead, para aí sim eu pensar nos formulários que essas páginas têm e quais campos que essas páginas, estão mostrando ali para o usuário, para que ele me traga uma informação que eu consiga na frente ali fazer uma boa segmentação e identificar qual é o público que eu quero conversar realmente. Porque tem isso também, né, a gente vai ter um relacionamento com uma base ampla, mas eu posso ir conversando com ela por e-mail, com materiais, né, e coletando mais dados dessa base para eu identificar qual é a base, quais são as pessoas que realmente eu tenho que conversar. E isso eu só vou fazer se eu estiver fazendo as perguntas certas, né, e as pessoas estiverem me dando essas respostas também, né, então tem vários fatores que influenciam nesse processo. E muitas vezes a gente precisa priorizar também esses campos. Então, assim, para mim é mais importante saber a cidade que a pessoa está, saber o cargo. O que é mais importante eu saber, né? Quais são os campos? Eu não vou fazer um questionário para a pessoa para ela acessar um material gratuito. Ou coisas muito longas para uma pessoa que está tentando entender ainda o que a empresa faz. Então, Desqualifica, né, eu gosto muito de esse assim. quem eu atendo, quem eu atendo e quem eu não atendo. Então o que que eu pergunto que eu qualifico essa pessoa? Eu sei que ela é um perfil qualificado ali para que eu possa, encaminhar para o comercial, né, então, são perguntas que têm que ser pensadas. Daqui a pouco vamos pensar num cenário, né, fictício, vou lá, crio um formulário com várias perguntas e nenhuma dessas respostas me diz qual é o público que eu se aquela pessoa está qualificada para eu passar para o comercial. Deu, acabou, eu fiz uma ação, né, fiz várias páginas, fiz um formulário né, esse formulário ele não trouxe a informação que eu precisava. E aí eu não tenho inteligência para trabalhar esses contatos. Isso também é uma questão. Então eu vou ter que ter todo um trabalho para entender que perfil é aquele. Talvez eu já tivesse se eu teria pensado nisso antes. A parte de planejamento é muito importante nisso, né, extremamente importante, antes mesmo de a gente sair executando, né. E aí a questão da automação, né, então no momento que eu tenho esses públicos segmentados, existem ferramentas, né, a gente vai falar até de uma que a gente adora, que nos possibilita segmentar esse público e conforme essas pessoas forem chegando nessa segmentação, né, então é uma regra, né, e conforme as pessoas forem atendendo essa regra, o que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a receber e-mails automáticos, né, então e a questão de uma ação foi realizada é mais ou menos isso, a pessoa preencheu um formulário, trouxe uma informação que eu preciso, eu vou enviar um e-mail para ela automaticamente. E que eu não precise ali, né, já vi situações de empresas que, fazem isso manualmente, que não tem essa lógica inteligente ali que a gente falou da segmentação, e que vão lá manualmente, mandam para a base de contatos. Isso pode ser só
acontecer sozinho, né, e ter ali os dados que a gente precisa para saber como tá sendo as taxas de abertura e ir aperfeiçoando, né. Eu gosto muito a automação, ela nos possibilita, fazer tem um trabalho muito grande no início ali, né, de a gente criar uma estrutura, São mas depois é observar e melhorar, né. Então isso também otimiza muito o tempo da equipe. Então esse também é um ponto bem importante quando a gente fala de e-mail, né, de ter essas automações. Quanto menos processos manuais a gente tiver, mais a gente tem esse ganho de tempo para pensar em que estratégia eu vou usar, como é que eu melhoro minhas taxas, como é que eu melhoro minha conversão. Então, mais próximo do resultado esperado a gente chega.